Olá! Síndrome de Down não é uma doença, mas uma alteração genética que ocorre na formação do bebê no início da gravidez. E qualquer pessoa está sujeita a ter um filho com síndrome de Down. Este é o tema de hoje do programa Alô Doutor, que está começando agora. E para debater sobre o assunto, temos aqui conosco hoje a pediatra doutora Vera Lúcia de Oliveira Rodrigues Gandra, que é formada pela Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro. E a doutora Vera iniciou sua atividade profissional na Fundação Dom Bosco para crianças excepcionais. Atualmente, ela trabalha na clínica do professor Darcy Ribeiro. Temos também o ginecologista e obstetra Dr. Alexandre Lima Castro Ferreira, pós-graduado em infertilidade conjugal e endoscopia ginecológica pela Universidade de Paris, membro do Comitê de Endoscopia da Sociedade Mineira de Ginecologia e membro da equipe de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Vera Cruz e Semper. E o geneticista Dr. Sérgio Danila Júnior Pena, que é médico PhD em genética, fundador do GENE, o Núcleo de Genética Médica, professor titular de Bioquímica da UFMG, titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, nomeado em agosto deste ano pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Desde já, agradecemos a presença de vocês aqui no nosso programa. Boa noite. E eu gostaria de começar perguntando exatamente o que é síndrome de Down, porque são muitos mitos, não é, que envolve essa doença. Eu gostaria de perguntar o que é, né, e porque há uma alteração genética. Então, doutor Danilo, se eu podia começar explicando para a gente. Bem, a síndrome de Down, boa noite em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para vir aqui ao programa. A síndrome de Down é um quadro clínico que emerge de um problema genético, que é a presença de uma dose extra de um dos cromossomos, né? Os cromossomos são pequenos pacotes de genes que tem dentro das células e nós temos 46 cromossomos. A criança com síndrome de Down tem 47 cromossomos, tem um cromossomo que é um membro do par número 21, que está presente numa dose extra. E a presença desse cromossomo, então, extra, causa alterações no desenvolvimento embrionário da criança, que são de três tipos. A primeira é que alterações da fisionomia da criança que permitem-nos identificar a criança como tendo a síndrome de Down. Então é o olhinho puxado, a prega epicantal, uma pregazinha no interior do olho, alterações nas mãos e nos pés, que nos permitem identificar uma criança como tendo a síndrome de Down. Desculpa te interromper, esse olhinho puxado, inclusive, vem daí o nome mongolismo? O nome mongolismo é um nome errôneo, né? Que a síndrome foi descrita no século passado por um neurologista chamado Down, e daí o nome síndrome de Down, e ele associava a criança com síndrome de Down a indivíduos mongólicos, ou seja, orientais. E hoje em dia é um termo que não é usado, porque não só é um termo que tem conotações racistas, como é discriminatório, é um termo pejorativo com relação à criança. Mas voltando, então, a segunda elemento da síndrome de Down são malformações congênitas. As malformações cardíacas são frequentes, malformações gastrointestinais, bloqueios, cataratas congênitas podem ocorrer, então é uma preocupação na criança com síndrome de Down, as malformações congênitas. E em terceiro lugar, o principal elemento clínico da síndrome de Down está presente em 100% dos casos, que é o desenvolvimento psicomotor mais lento, né? Então é o atraso no desenvolvimento intelectual da criança e que é, então, a parte que causa inspira mais cuidados. Tá certo. E no laboratório, como é diagnosticado a síndrome de Down laboratorialmente, doutor? Bem, nós temos um teste que, como o Alexandre já falou, é o teste definitivo, é o chamado periódico, que é a preparação cromossômica. A gente faz um mapa cromossômico da pessoa, e esse mapa cromossômico, então, mostra o número dos cromossomos e a estrutura de cada um deles, e isso nos permite, então, fazer o diagnóstico da síndrome de Down, né? Em 95% dos casos da síndrome de Down, você tem, como eu já disse, a presença de um cromossomo a mais. Em 5% dos casos, há um cromossomo a mais, mas ele está grudado em um dos outros cromossomos, de tal maneira que quando você conta, você dá não 40, percebe. não percebe. Aí a hora que você olha a estrutura,
você vê esse cromossoma. Então é chamada síndrome de Down por translocação. E que essa não é associada com o aumento da idade materna e é vista mais frequentemente na mãe jovem e pode ser familiar. São os casos mais raros em que uma mãe pode ter mais de um bebê com síndrome de Down. Agora, mais recentemente, no núcleo de genética, nós temos feito um teste novo, que é um teste muito mais rápido, muito mais eficiente, que utiliza diretamente o estudo do DNA. Então, agora já é um teste de biologia molecular, e esse teste, então, nos permite, por exemplo, caso haja suspeita de síndrome de Down em um recém-nascido, nós podemos ter um resultado em 12 horas. Um exame de cariótipo demora 3 dias, 4 dias. Dos pais, bastante, então, ele pode nos dar o resultado em 12 horas. E ele é extremamente útil nos casos, por exemplo, ele mencionou o exame de líquido amniótico, que é um exame que você tem que esperar, às vezes, 2, 3 semanas para ter o resultado. E com o DNA nós temos o resultado em 24 horas. Quer dizer, isso é uma coisa que nós investimos muito e que o Núcleo de Genética de Belo Horizonte é pioneiro absoluto no Brasil nessa técnica do DNA. Então, nós podemos aplicar tanto para o recém-nascido com a suspeita, quanto para os casos pré-natais da síndrome de Down. E antes da gente continuar aqui nas perguntas, eu gostaria de saber, o Alô Doutor foi às ruas para saber quais as dúvidas mais frequentes. Vamos ver o que o povo quer saber. No caso de eu ter, na minha família, vamos dizer que eu tenho um irmão que tem essa síndrome. Ao casar ou ter um filho, qual a minha probabilidade de ter o mesmo problema num filho? Bom, doutor Sérgio. Bem, veja bem, como eu disse, 95% dos casos da síndrome de Down são devidos à presença de um cromossomo extra. E, então, são os casos em que você tem a chamada trissomia livre. Esses casos são sempre acidentes genéticos no momento da formação, ou do óvulo ou do espermatozoide, mais frequentemente do óvulo, de vez em quando do espermatozoide. E como eles são acidentais, então, se ela tiver um irmão com síndrome de Down e ele tiver uma trissomia, ela não tem, uma trissomia livre, ela não tem de se preocupar. Como eu disse, 5% dos casos são devidos à translocação e, nesses casos, a síndrome pode ser familiar. E essa é a razão pela qual nós recomendamos que, mesmo que não haja dúvida clínica quanto à presença da síndrome de Down, deve sempre ser feito o estudo cromossômico, por duas razões. A primeira é essa, para saber se é uma trissomia livre ou uma translocação. E a segunda é para selar definitivamente o diagnóstico. Porque, de vez em quando, os pais, mesmo quando foi feito o diagnóstico clínico, eles ficam se agarrando numa tábua de salvação da possibilidade que a síndrome não esteja presente, num processo que a gente chama de negação. E essa negação impede que os pais entrem no programa de estimulação precoce, que é fundamental para a criança. Então, é absolutamente necessário o estudo cromossômico de todos os casos de síndrome de Down para que possa ser feito o aconselhamento genético e que para beneficiar a própria família. Ah, tá certo. Bom, já que falamos da família, qual que é a postura do pediatra, né, frente a um caso suspeito de síndrome de Down? No primeiro contato, o médico, obviamente, ele vai ter feito um diagnóstico clínico. Então, ele informa a família de que existe uma suspeita clínica da síndrome de Down. E aí ele pede o cariótipo, que normalmente vai demorar um certo período de tempo. O exame de DNA pode ser mais rápido, mas o cariótipo normal vai demorar 3 dias. E isso dá à família um tempo deles se ajustarem antes de vir o diagnóstico final. Então, agora, uma coisa que eu acho que é fundamental, que a Vera falou, e que eu acho que é importantíssimo, é do médico conversar com o casal. De vez em quando, porque o próprio médico tem ansiedade, né? Claro. Então, ele tem medo de dar essa notícia para o casal. Então, é muito frequente ele dar notícia para o pai e pede para o pai dar notícia para a mãe. E o pobre coitado do pai, que acabou de saber que o bebê dele possivelmente tem síndrome de Down, ainda tem de transmitir isso para a mãe. Então, é uma carga muito pesada para ele. Então, o médico deve conversar. O ideal seria o médico conversar com o casal. Com o casal. É verdade o que dizem que as mulheres mais velhas têm mais chances de ter bebês com síndrome de Down? Aos 35 anos, o risco é um bebê em 200. Aos 40 anos, um bebê em 100, 1%. Mas,
o número de gravidez, e nesses casos acima dos 35 anos, está sempre indicado o estudo genético pré-natal, com as vilosidades coriônicas com 10 semanas de gravidez, ou o líquido amniótico que ele mencionou com 15 semanas de gravidez. O problema é que abaixo dos 35 anos o risco é 10 vezes menor, mas você tem 10 vezes mais mulheres engravidando, então acaba que metade dos bebês com síndrome de Down nascem de mães jovens. Devido à incidência. Exatamente, Então, pela questão da e aí frequência. que é a importância dos testes de triagem ultrassonográfica, que é a chamada translucência nucal, porque pode ajudar, e aí quando você vê a translucência nucal numa mãe, por exemplo, de 28 a 29 anos, a translucência nucal aumentada, passa a ser indicado o estudo genético durante a gravidez. Por outro lado, o fato da translucência nucal numa mãe de 38, 39 anos estar normal, também não dispensa ela de fazer, não descarta o teste genético. O teste genético está sempre indicado a partir dos 35 anos. Tá. E, doutor Sérgio, eu gostaria que o senhor nos explicasse exatamente se existem graus diferentes dentro da síndrome de Down. Não, a síndrome de Down não é classificada em graus. Eu pergunto se tem um portador que é mais afetado. É lógico, como na população normal nós temos uma variação muito grande de habilidade intelectual, nós conhecemos pessoas que são altamente inteligentes, pessoas normais e as pessoas mais limitadas. Dentro das crianças com a síndrome de Down, você vai ter umas que vão ter uma habilidade melhor, você vai ter umas que caem mais dentro da média da síndrome e outras que vão ter um retardo mental bastante importante, né? Uma série de fatores contribui para isso. Um deles é que um bebê que, por exemplo, tem uma série de problemas físicos e tem várias cirurgias no primeiro ano de vida, ou que já ao nascer tem uma hipotonia muito severa, ele vai ter mais dificuldade de ter um desenvolvimento psicomotor bom. Já aquele bebê que nasce sem malformações, que é bem acolhido dentro da família, com amor e que é estimulado dentro de certos parâmetros, o prognóstico é um pouco melhor. Mas não existe nenhum teste que eu possa dizer ao nascimento, essa criança vai se dar melhor, essa criança vai se dar pior. É quase como se fosse uma profecia que é realizada dia a dia. Dentro da família. E a família deve viver. Depende de todo um conjunto. Deve viver dia a dia. E então, eu costumo fazer um pouquinho analogia, talvez um pouquinho grosseira, né? Que é como se você tivesse um carro que seja um